Tá cheio de gente por aí que acha um monte de culpado para justificar vendas fracas. O pessoal fala que é culpa da economia, culpa da crise, da inflação, dos juros, do governo. Mas sabe qual é a verdade? Se você está vendendo menos do que gostaria, só tem uma pessoa que pode te ajudar: você mesmo. Você pode adotar técnicas e comportamentos que podem te ajudar a triplicar, quadruplicar as suas vendas, independentemente das circunstâncias. Participe de uma aula magna gratuita, onde eu vou ensinar técnicas para você multiplicar as suas vendas. Clique no botão e pegue agora mesmo o seu convite gratuito para assistir a essas aulas. Foca aqui, Érico. O cara tem uma pequena empresa. Ele quer montar um time de marketing digital. Qual é a menor célula possível que vai funcionar da melhor maneira possível? Low cost. Então, tá bom. No meu caso, eu trabalho com uma metodologia. Então, eu comecei... O meu produto chama Fórmula. Então, pensa numa coisa que é um passo a passo. Então, eu comecei com esse passo a passo. E pensa, nos últimos 10 anos eu mexo com uma metodologia. E nessa uma metodologia é 100% performance. Zero branding, 100% pessoal. E o branding passa a ser um efeito colateral positivo de você ter performance. Então, sim, é uma metodologia onde você tem 100% de performance. Isso é pagar boleto. E é pagar boleto nesse ciclo. Que quer que seja um ciclo para você. Mês que vem pagar boleto. Mês que vem. Só que na metodologia que eu comecei a trabalhar, o branding ele acabava sendo um efeito colateral positivo da performance. Então o Érico hoje tem um branding, ele é conhecido por alguma coisa, mas não foi um trabalho intencional de conhecer o branding. Ele foi um trabalho que o jeito que eu gerava performance gerava um efeito colateral positivo de branding. Mas agora, voltando à sua pergunta, qual que é o time ideal? E aí a gente pode divergir, porque eu estou falando do pequeno e médio. Eu acho que o cara tem que entender de marketing. Eu acho que o empreendedor tem que entender de marketing, porque eu acho que marketing é tão ou mais importante que o core business dele. Eu sou capaz de falar que o core business dele é marketing. E aí eu sou o cara de marketing. É marketing. E as pessoas falam, não, eu vou... Então, qual que é a minha? O time trabalha com ele mexendo a mão na terra. E eu ensino muita gente assim, no mundo ideal, onde isso é possível, se eu trabalhasse lá na WhatsApp, lá, eu fosse assim, antes de você liderar, como é que te manda um time de inside sales? Eu falo assim, tá aqui um número de ficha, vai por orelhão. E aí, ele vai primeiro trabalhar e, na minha opinião, principalmente porque ele não tem dinheiro, se ele tiver o dinheiro, ele vai contratar os melhores mercado, isso é bom. Mas eu vou falar, cara, sentar a bunda na cadeira e estudar. Depois ir lá e escrever, depois lá e fazer, depois lá e fazer tudo isso. Uma vez que ele fez aquela coisa e gerou resultado, ele vai começar a mapear, e aí difere de cada pessoa. Por exemplo, tem gente que é boa para suporte do cliente. Eu acho que uma vez que o marketing funcionou e trouxe cliente, a primeira contratação que ele tem que fazer é gente para apoiar esse cliente, suporte do cliente, porque senão ele não consegue vender mais. Depois disso, aí ele vai definir de toda aquela parte da metodologia o que ele gosta de fazer menos. Por exemplo, tem gente que gosta de mexer nas câmeras. Eu era um cara desse. Meus primeiros 500 vídeos eu tinha um tesão de mexer na câmera, no objetivo de desfocar o fundo e tal. Eu entrei aqui, primeira coisa que eu vi o quê? Tem câmera. E por que eu vi as câmeras? Porque quanto é que custa aquela uma Blackmagic ali, sabe-se Deus o quê? Porque eu sujei a mão de terra, eu fiz a minha empresa até 7 dígitos, isso não é o que eu recomendo, demorou mais, eu e meu irmão e uma pessoa de suporte. E aí chegou uma hora que eu não conseguia mais editar o vídeo, porque o vídeo demora para renderizar o que quer que seja isso, demora para fazer isso, aí eu falei, cara, não dá mais. Aí eu contratei um freelancer para o vídeo. E aí por que o vídeo? Porque é aquilo que me ocupava mais tempo. Aí eu ainda ficava com tráfego, fazendo os anúncios. Aí eu não conseguia mais fazer os anúncios. Aí quando você não consegue fazer uma coisa, manda pro irmão. Aí o irmão já tinha que fazer outra coisa, e manda para uma coisa. E aí você vai olhando daquela parte que você gosta menos, você operacionaliza mais. E aí vai ter a última coisa difícil de operacionalizar, eu não sei, é até uma difícil de pegar, é a estratégia. Porque assim, tudo tem forma, tudo tem um beabá, todo mundo tem um plano, mas a vida não liga para os nossos planos. Sempre tem alguma
alguma coisa. Olha, você pegou uma parte de uma metodologia, aplicou no iFood na realidade dele. E essa parte da criação é a mais difícil. Aquele que pensa na estratégia, aquele que... E eu acho que essa é a última coisa que é a mais difícil de contratar no final, mas no final das contas vai necessariamente ser contratado num começo.